eu vou compartilhar minha tela. Só peço desculpa pelos slides, que eu não tenho muita afinidade para montar slide PowerPoint. Então, eu montei de uma forma que ficasse fácil para mim e que fosse ser ok para vocês entenderem. Tá dando para enxergar direitinho, né? O compartilhamento de tela. Sim, dá para ver. Então, tá bom, obrigada. Deixa eu apresentar aqui. Então, gente, hoje eu vou falar um pouco sobre efeito fotoelétrico. E é uma coisa que a gente geralmente não sabe o que é, mas vocês vão ver que é uma coisa simples e que várias aplicações no nosso dia a dia têm como base o efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico, ele é basicamente a capacidade da luz, ela conseguir tirar elétrons de uma placa metálica, né? A gente coloca, igual nesse exemplo aqui, né? A gente tem essa lanterna, ela está incidindo um feixe de luz nessa placa curva aqui, né? Ela está carregada negativamente. E a partir dessa incidência, a gente consegue ejetar elétrons daqui, e esses elétrons vão sendo concentrados nessa placa carregada positivamente. Quando a gente tem elétrons se movimentando, a gente vai ter uma corrente elétrica. E aqui a gente pode conectar dois fios a essas placas e colocar um voltímetro aqui que a gente vai conseguir descobrir que há uma diferença de potencial. Ou seja, a gente tem uma placa negativa, uma placa positiva e elétrons transitando por esse fio. Então, o efeito fotoelétrico é a capacidade da luz conseguir tirar elétrons de uma placa metálica, né? Só que isso foi uma coisa, foi descoberta, né, por volta dos anos 1900, e começaram a falar que isso acontecia porque a luz, por ser uma onda, né, ela conseguiria, através da sua oscilação, ela conseguiria aumentar a amplitude de vibração dos elétrons, e a partir daí eles pulariam da placa metálica e gerariam essa corrente elétrica. Mas alguns experimentos disseram que essa diferença de potencial era imediatamente identificada quando a luz era acesa. Não era uma coisa que acontecia gradativamente. Porque se a gente colocasse essa luz e aos poucos os elétrons fossem pulando dessa placa metálica, aí sim o motivo seria porque a luz é uma onda e a oscilação dela conseguiria aumentar a amplitude de vibração dos elétrons. Mas isso era uma coisa instantânea. E a intensidade da luz não conseguia modificar muita coisa ali. Então, eles viram que a explicação seria outra, tá? E que faria diferença se a gente iluminasse essa placa, ou com uma luz vermelha, ou com uma luz violeta, por exemplo. Então, a gente via que havia uma interferência da frequência luminosa ali também, tá bom? E agora a gente vai ver mais a fundo como que isso acontece, tá? Aqui só uma parte, uma introdução que vocês têm que lembrar, que é sobre a quantização de energia, proposta por Max Planck, por volta dos anos 1900, que ele dizia que um átomo, ele não liberava um feixe de luz contínuo, ele liberava pequenos pacotinhos de energia, né? E esses pacotinhos tinham quantidade de energia definidas, eram quantizadas, por isso quantização de energia. E para cada tipo de átomo, somente certas quantidades de energia luminosa, ou seja, quanta, poderiam ser emitidas. Então, um átomo não poderia ejetar ou liberar meio quanta de energia. Não, ele tinha um pacotinho determinado de energia. Cada átomo tem um pacotinho definido, tá? Vamos supor, um átomo de hélio consegue liberar cerca de 50 joules em um quanta, né? São números totalmente aleatórios, só para vocês entenderem. Ele não teria como liberar menos ou mais do que isso, ele poderia liberar outro quanta, tá? Mas não valores picados dessa quantidade.
E se tratando de luz, esse quanta, ele é chamado de fóton, tá? Então, por que chama efeito fotoelétrico? Porque o fóton consegue liberar o elétron ou tirar um elétron de uma placa metálica. Por isso, fotoelétrico. Tranquilo? E ele deu essa equação aqui, né? Que é a energia é igual a constante de Planck, que tem esse valor de 6,63 vezes 10 elevado a menos 34 joules. Aqui não ficou elevado, mas é menos 10 elevado a 34. Depois eu vou ajeitar isso. Vezes a frequência luminosa. Então, por exemplo, se a gente tem, vamos supor, a luz vermelha, que tem uma frequência menor, ela vai liberar uma quantidade de energia menor do que a luz violeta, né? Dentro do espectro da luz visível, porque a luz violeta tem uma frequência maior. Então, essa energia vai depender exclusivamente da frequência luminosa, só isso. E isso é uma coisa muito importante que vocês podem anotar no cantinho do caderno de vocês, porque a maioria dos exercícios vão ficar nisso aqui, tá? Só nisso aqui. Nessa fórmula, eles vão cobrar, não cobram muito a teoria, cobram mais a parte de contas disso. E vocês vão ver que são coisas simples, é só vocês entenderem o que essa fórmula aqui quer dizer, né? E conseguir aplicar no exercício. Mas isso aqui, olha, lembrar que essa energia depende exclusivamente da frequência e de uma constante que o exercício sempre vai trazer para você, o resto já vai ficar mais fácil, tá bom? Aí aqui, gente, é a parte fundamental do efeito fotoelétrico. Eu peguei essa imagem, coloquei as coisinhas só que vocês têm que saber sobre isso, que é uma coisa muito lógica, tá? Então, aqui eu tenho um átomo representado, esse átomo com os níveis de energia em volta dele, né? O núcleo. E aqui, vamos supor que eu quero tirar esse elétron dessa camada K, eu quero tirar esse elétron daqui. Eu vou ter um fóton que vai incidir. Se esse fóton tiver energia suficiente, ele vai tirar esse elétron daqui e esse elétron vai ser ejetado, tá? Essa energia incidente desse fóton, a gente vai calcular através da fórmula da equação de Planck, que é energia igual ao constante de Planck vezes a frequência da luz. Então, se eu tiver uma luz azul sendo incidida sobre esse átomo, eu vou lá no espectro eletromagnético, vou ver qual que é a frequência da luz azul, já consigo calcular qual que é essa energia aqui, tá? A energia incidente. Aí, gente, a gente sabe que esse átomo, esse elétron, por estar dentro do núcleo, dentro de uma eletrosfera, ele é atraído por esse núcleo. Ele tem uma força de atração por esse núcleo. Então, por exemplo, se essa energia incidente for menor do que a força de atração desse elétron pelo núcleo, esse elétron não vai sair daqui. Esse elétron vai ficar preso aqui e essa energia vai ser, não vai conseguir tirar esse elétron daqui. Mas se eu tiver uma energia incidente que consegue vencer a energia de ligação entre o núcleo e o elétron, esse elétron vai ser ejetado, tá? Essa energia de ligação aqui entre o núcleo e o elétron, a gente vai chamar ela de função trabalho, tá bom? Então, aqui eu tenho uma energia incidente que vai ser incidida sobre esse elétron, e se essa energia incidente for maior do que a função trabalho, esse elétron vai conseguir ser ejetado, tá? Mas esse elétron ejetado, dependendo da quantidade de energia incidente aqui, vai sobrar mais ou menos energia, né? Vamos supor, se esse fóton incidente, ele incide com uma energia de 120 joules, e a energia de ligação aqui é de 100 joules, mais ou menos, né? Valores meramente ilustrativos, tá? Se for uma energia de 100 joules, mais ou menos, esse elétron vai sair com uma energia de 20 joules restantes, né? Porque 100 foram usadas aqui para desprender esse elétron do átomo, e 20 vai ser liberado, esse elétron vai sair com uma energia de 20 joules.
Mas, por exemplo, se eu tiver um fotoincidente com energia de 150 joules e essa função trabalho continuar sendo de 100 joules, esse elétron vai sair com uma energia de 50 joules, tá? Então, essa energia excedente, ela vai ditar, ela vai mostrar qual vai ser a energia cinética final do elétron. Energia cinética faz referência à velocidade desse elétron. Então, se aqui, se fosse com 150 joules, esse elétron sairia com velocidade maior do que se o fóton incidente tivesse energia de 120 joules. Tranquilo? Então, vai depender da energia incidente isso aqui. E essa energia excedente, ela vai ditar qual vai ser a energia cinética do elétron, quando ele foi ejetado do átomo. Se por um acaso a energia incidente for igual à energia de ligação, igual a essa função trabalho, a gente vai conseguir desprender esse átomo daqui, mas esse átomo não vai sair daqui, porque ele não tem energia para ele se movimentar. Não, a gente não vai dar energia para ele ganhar velocidade. Então ele vai só ficar desprendido e qualquer outra energia externa que vier até aqui vai conseguir tirar ele daqui. Mas a energia do fóton não vai conseguir ejetar ele daqui. Então tem que ser o fóton tem que ter uma energia minimamente maior do que a função trabalho, tá? E eu coloquei aqui para vocês que a energia incidente, ela sempre vai ser igual à função trabalho mais a energia cinética máxima desse elétron, tá? Que vai ser a energia com que ele vai sair daqui. Isso aqui é uma simples soma. A energia que eu incidi aqui, ela vai servir tanto para romper essa ligação daqui, tanto para mandar esse elétron para fora do átomo. Tranquilo? Alguns exercícios, gente, entram nisso aqui, olha. Perguntam simplesmente se isso aqui é verdadeiro ou não. Se essa fórmula aqui ela é verdadeira ou não. E, por lógica, vocês vão saber que é verdadeira porque a energia incidente vai servir para desgrudar o elétron do átomo e para mandar ele para fora. Tá bom? Gente, deixa eu ver se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem escrever aqui. Eu não tenho como ver o chat, né? Mas aí algum de vocês podem ligar o microfone, pedir para eu vir olhar, ou vocês podem falar diretamente pelo microfone. Tranquilo? Deixa eu voltar para cá. Aqui, gente, lembra essa energia de ligação que eu falei com vocês? Que é a energia que prende o elétron ao átomo, porque ele tem uma força de atração com o núcleo? Isso aqui vocês veem em química, né? Isso aqui está extremamente ligado com química. Essa energia de ligação é a mesma coisa que a energia de ionização que a gente aprende lá em química, né? Que é a energia necessária para eu arrancar um elétron de um átomo, tá? Não sei se vocês lembram disso, a gente aprende junto com eletronegatividade, eletropositividade, densidade, raio atômico, tá? Energia de ionização é uma desses tópicos que a gente estuda, que é a energia necessária para arrancar um elétron de um átomo. E, olhando na tabela, né, a gente consegue ver para qual lado vão estar os átomos com maior ou com menor energia de ionização. E eu não quero que vocês decorem essas setinhas, tá? Porque decorar setinhas, vocês vão fazer muita confusão. Aqui é uma coisa lógica. Por que o aumento da energia de ionização se dá da esquerda para a direita? Porque aqui, olha, eu tenho elétrons, eu tenho átomos com raios muito menores. Lembra que o flúor e o hélio e o flúor são átomos com os menores raios possíveis? Então, a gente vai ter núcleos que atraem muito mais esses elétrons. Então, a força de atração ali é muito menor, tá? Então, aqui, a gente vai ter uma energia de ionização muito maior. Aqui cresce da esquerda para a direita porque o flúor tem muito mais prótons do que o lítio.
Então, ali a gente tem muito mais prótons para atrair aqueles elétrons. E, comparando um flúor com o lítio tem poucos prótons, então ele vai atrair menos os elétrons do que o flúor. E por que cresce de baixo para cima? Porque aqui, olha, tá vendo que aqui a gente está na camada 7? Na camada 7, a gente tem elétrons muito mais distantes do núcleo. E aqui a gente tem uma, duas camadas, então são elétrons muito mais próximos do núcleo. E quanto mais próximo do núcleo, maior vai ser essa energia de ligação, essa atração entre núcleo e elétron, tá? Isso aqui vocês podem usar para justificar raio atômico, usar para justificar a eletronegatividade. Então, eu tinha um professor no meu ensino médio que falava assim: raio atômico explica tudo. Explica tudo, tudo, tudo. Não é setinha que explica, é raio atômico. Quanto menor o raio de um átomo, mais atraídos vão estar os elétrons por aquele núcleo. E por isso a energia de ionização, a energia necessária para tirar o elétron daquele átomo é muito maior, tá? Aqui eu coloquei um gráfico para vocês. Essa é uma parte talvez um pouco mais complicadinha, mas que eu acredito que vocês não vão precisar se ater muito a isso, mas eu coloquei só para, né, trazer uma coisa a mais para vocês. Esse átomo ele vai relacionar a energia cinética com que o elétron sai do átomo e a frequência que da luz incidente, né, da energia incidente. A gente vai ter, a partir de um momento em que o átomo tem uma energia cinética, né, a gente vier andando daqui para cá, olha, daqui para cá a frequência não consegue tirar o elétron daquele átomo. Daqui para cá a frequência ela é insuficiente, ela tem energia insuficiente para tirar o elétron daquele átomo. Mas quando ela chega num determinado valor, ela já consegue. Quem tiver devendo, é subindo direto. Mesmo jeito é energia com ela. Ops. Alguma dúvida, pessoal? E a Maria Estevam, o Chico vai comprar o que aí? Nada disso, vai! Deixa eu voltar para cá, então. Então, aqui, olha, a partir daqui, aquela frequência já tem energia necessária para tirar o elétron daquele átomo. Então, por isso, a gente tem uma energia cinética crescente aqui. Quanto maior a energia, quanto maior a frequência daquela radiação, maior a energia cinética com que o átomo vai, com que o elétron vai sair daquele átomo. E uma curiosidade desse gráfico aqui é que quando você prolonga essa reta até tocar o eixo Y, você descobre o que aqui a gente está chamando de φ, mas que ali a gente chamou de função trabalho. Então, quando você prolonga essa reta, você vai conseguir descobrir qual que é a energia mínima necessária para tirar aquele elétron dali, tá? Então, isso aqui é uma curiosidade, uma coisa muito interessante, mas que eu acredito que não vai cair em nenhum exercício. Mas vocês lembrem que, né, pegando a parte matemática, vocês conseguindo fazer uma função do primeiro grau aqui, pegar qualquer essa equação, é só vocês verem. Numa equação do primeiro grau, o termo independente de x, ele é aonde toca o eixo y. Então, ele vai ser a função trabalho, tá? Então, por isso que tá aqui assim, olha, essa função. Energia é igual a HF, né? Que é a energia incidente menos a função trabalho. Energia cinética é igual a energia incidente menos a função trabalho. Qual que é o termo independente de F? A função trabalho. Então, por isso que quando a gente troca o eixo Y, a gente tem a função trabalho. Tá bom? Então, isso aqui é uma coisa assim, que vocês não precisam estudar a parte, mas que é uma coisa lógica, que é uma coisa que vocês já tirariam só de já entender o restante da matéria que eu passei para vocês. Tranquilo? Aí aqui, gente, outra parte muito importante sobre o efeito fotoelétrico é em relação às frequências, em relação ao tipo de energia que eu vou dar para aquela placa metálica, tá? Então, olha,
Vamos pegar essa primeira plaquinha vermelha aqui. Aí, primeiro, a gente vai ter que lembrar que o vermelho, gente, tá vendo que o vermelho tá aqui, né? A gente tem um espectro eletromagnético aqui. Nessa faixa aqui, eu tenho o espectro da luz visível. Dessa luz visível, a vermelha tá aqui, olha. E tá vendo que a luz vermelha tem uma frequência menor do que a luz violeta? Então, consequentemente, a luz vermelha vai ter uma energia menor do que a luz violeta, tá? Então, vamos pensar assim, bem simplificadamente. A luz vermelha tem pouca energia. A frequência vermelha é de pouca energia. Então, aqui, olha, quando um fóton de intensidade da luz vermelha atinge essa placa metálica, ele provavelmente não vai conseguir arrancar elétrons daqui, tá? E se eu, por exemplo, dobrasse o número de fótons que atingisse essa placa? Vai mudar alguma coisa? Não, não vai mudar nada, porque um fóton de luz vermelha não tem energia suficiente para tirar os elétrons dali. Então, a intensidade luminosa, eu posso colocar um caminhão de luz vermelha nessa placa que ele não vai conseguir tirar elétrons dali, porque a luz vermelha não tem energia suficiente para tirar esses elétrons. Tá bom? Agora, eu ilumino isso aqui com a luz verde. A luz verde é uma luz intermediária, né? Ela tem frequência intermediária. Então, ela vai ter uma frequência entre a luz vermelha e entre a luz violeta. Uma frequência mediana. Aí, nesse caso aqui, olha, a luz verde vai conseguir ejetar elétrons, vai conseguir tirar elétrons dessa placa metálica. Mas com uma velocidade pequena, porque como a frequência dele ela é intermediária, a energia vai ser intermediária, então vai sobrar pouca energia cinética para os elétrons, tá? Se eu colocasse um caminhão de luz verde aqui, esses elétrons sairiam com a mesma velocidade, só que eu teria mais elétrons saindo, tá bom? Então, aqui, olha, a intensidade vai só definir o número de elétrons que vão ser atingidos, não a velocidade com que eles vão sair. Vocês vão entender isso melhor agora que eu vou falar sobre a luz azul ou a luz violeta, que são as luzes de maior frequência, ou seja, de maior energia. Então, aqui, ó, essa luz vai conseguir ejetar elétrons, tirar elétrons dessa placa metálica com uma energia maior. Esses elétrons vão ter energia cinética maior, vão ter velocidade maior. Se eu colocar mais luz azul aqui, eu só vou ter mais elétrons saindo dessa placa. Eu não vou ter elétrons mais rápidos. A rapidez, a velocidade com que os elétrons vão sair vai depender da frequência da radiação que eu estou emitindo ali, tá bom? Não vai depender da intensidade. Por isso eu coloquei aqui embaixo. A frequência da luz incidente define se arrancaremos elétrons ou não. E a intensidade do feixe de luz definirá o número de elétrons atingidos, tá? Então, isso aqui é uma coisa muito pontual, muito fácil da gente fazer confusão, mas que vocês não podem esquecer, tá? Então, tem que lembrar desse espectro aqui, né? Que a gente vê bastante lá em ondulatória e óptica. E lembrar desses dois itens aqui, tá bom? Tranquilo, gente? Qualquer coisa é só me gritar aqui. Aí aqui, olha, eu coloquei duas aplicações do efeito fotoelétrico, né? O efeito fotoelétrico é só isso, gente. O conceito mesmo é só esse. Aí as aplicações a gente usa, assim, em inúmeras formas, de inúmeras formas. Eu coloquei as células fotoelétricas e células fotovoltaicas, que não são a mesma coisa, tá? Muitos lugares trazem como sinônimos, mas elas não são a mesma coisa, mas elas usam da mesma base, que é o efeito fotoelétrico. Ó, isso aqui eu digo que a célula fotoelétrica é um uso direto do efeito fotoelétrico, tá? E vamos pegar um exemplo, vamos supor, daqueles postes que eles acendem e apagam automaticamente
né? Eles acendem à noite e apagam durante o dia, tá? Vamos supor, eu tenho vamos pegar esse primeiro sisteminha aqui. Eu tenho uma radiação, vamos supor à noite. À noite eu tenho menos energia incidindo sobre essa célula fotossensível que a gente tem nesse sistema. Então aqui, essa radiação, ela não tem energia suficiente para tirar elétrons daqui e mandar eles para essa placa positiva, né? Ela não vai ter energia suficiente para isso. Isso à noite. Durante o dia, né, começa a aumentar a frequência da luz, né, a frequência da luz que vai atingir essa placa, e por isso ela vai começar a ejetar alguns elétrons, a mandar alguns elétrons para essa placa positiva. E quanto maior a intensidade desses raios luminosos, maior a quantidade de elétrons que vão ser ejetados, mandados para essa placa positiva. Vamos supor que à noite a gente tem uma luz que está constantemente ligada. E quando a gente tem esse feixe luminoso aqui, esse feixe de elétrons aqui, esse elétron pode conseguir ligar um sisteminha, né, um circuito interno, que vai conseguir desligar a chavinha desligar o interruptor dessa luz, que ficou acesa durante a noite, tá? Então, isso aqui usa diretamente o efeito fotoelétrico. A gente tem alta frequência e muita intensidade luminosa atingindo essa placa fotossensível. Esses elétrons saem daqui e atingem essa placa positiva. Essa placa positiva e essa placa negativa conseguem gerar uma diferença de potencial, ativar um circuito elétrico que consegue desativar o interruptor, né, ou desligar a luz que ficou acesa durante a noite. Por isso eu coloquei automatização de sistemas, porque a gente consegue automatizar alguns sistemas somente pela presença ou não de radiação de luz solar, tá? Circuitos de segurança, por exemplo, quando a gente entra numa loja, às vezes a gente entra e faz um barulhinho, tipo pi, né? Alguma coisa desse tipo. Por que isso acontece? Porque ali eu tenho um feixe de luz que atinge uma placa fotossensível o tempo todo. E essa placa fotossensível atingida vai conseguir ejetar elétrons, gerar uma corrente elétrica que está deixando a campainha desligada. Mas quando eu passo ali, eu interrompo esse feixe luminoso e aquele sistema é desligado. Então, eu consigo ativar a campainha e por isso a gente consegue saber quando alguma pessoa chega, porque essa campainha vai fazer barulho. Mas logo que essa pessoa passa, o feixe luminoso volta a atingir essa placa fotossensível, o sistema religado e a chavinha desligada de novo. Tá bom? Então aqui são algumas aplicações das células fotoelétricas, que usam diretamente o efeito fotoelétrico. Aí aqui eu tenho as células fotovoltaicas, que são células que transformam a energia solar em energia elétrica através de uso indireto do efeito fotoelétrico. Como assim? Eu não vou usar... vocês vão entender a diferença quando eu explicar essa imagem aqui. Aqui eu tenho uma placa fotovoltaica. Eu vou ter energia luminosa incidindo sobre essa placa metálica aqui, né, que parecem 3 T's um do lado do outro. Quando isso acontece, eu vou ter elétrons sendo jogados para essa primeira placa azulzinha aqui. Estão vendo? Que é uma placa de silício. Quando eu tenho esses elétrons negativos aqui, eu começo a gerar uma diferença de potencial, porque essa placa aqui de baixo, ela tende a ficar positiva. Quando eu começo a jogar elétrons para cá, começa a ficar mais negativo aqui, e essa placa de baixo tende a ficar mais positiva. Quando a gente gera essa diferença de potencial, a gente consegue gerar uma corrente elétrica, tá bom? Então, é uma coisa mais indireta, não é diretamente o efeito fotoelétrico, igual a gente viu no outro exemplo. Tá? Então, isso aqui são essas células que a gente vê em cima das casas, em cima de postes. É diferente. No primeiro exemplo, eu usava o efeito fotoelétrico para eu apagar
a lâmpada do poste. Aqui eu já usaria a célula fotovoltaica para acender, para dar energia para aquela lâmpada acender, tá? Então é diferente. Espero que vocês tenham conseguido entender a diferença, que é bem sutil, mas que ela existe. Tranquilo? Aí, gente, eu tenho, né, se vocês quiserem participar, eu tenho uma questão para vocês. A gente aprende em ondulatória, né, que ondas elas conseguem transportar energia, mas elas não transportam matéria, né? Vou até parar o meu compartilhamento e voltar para cá. A gente lembra que ondas, elas conseguem transportar energia, mas elas não transportam matéria. Só que nesse caso, o que a gente viu? Que a luz, que anteriormente era dita como onda, ela está fazendo o quê? Está conseguindo tirar o elétron de uma placa metálica. E aí eu pergunto para vocês, então a luz, ela é uma onda? Né? Porque se ela era dita como onda e agora ela está tendo um outro comportamento, o que vocês acham? Vocês acham que ela continua sendo uma onda, que ela não é uma onda? Isso mesmo, a gente tem uma teoria, né, um postulado de que a onda, ela tem uma dualidade de onda-partícula, né? Ela, ora se comporta como onda e ora se comporta como partícula, dependendo da situação onde ela se encontra, tá? Aí aqui eu coloquei 2 experimentos que comprovam as duas naturezas da luz, tá? Ai, vou voltar para o início. Então, aqui, olha, por exemplo, aqui a gente acabou de ver o efeito fotoelétrico, que é quando a luz consegue deslocar um elétron de uma placa metálica. Mas que a gente também tem um outro fenômeno, né? Que a gente tem 2 fenômenos aqui, na verdade, né? Que é o fenômeno da difração e o fenômeno da interferência, que são fenômenos próprios de ondas. A gente tem uma luz monocromática, ela passa por um obstáculo, né? Passa por um orifício, depois ela passa por outros 2 orifícios, e eu recomendo vocês a estudarem um pouquinho sobre difração para entender melhor esse fenômeno que comprova a natureza ondulatória da luz. E aqui a gente tem uma placa que ela consegue, ela é fotossensível, ela consegue ter uma sensibilidade a essa luz monocromática, e a gente vê várias faixas escuras e faixas mais claras, faixas escuras e faixas mais claras. E a gente vai conseguir ver que essa luz monocromática, ela, além de ter sofrido difração, ela sofreu a interferência, porque aqui a gente teria cada orifício desse, cada obstáculo, como se eles se transformassem em um novo propulsor de ondas. Então, aqui a gente teria várias outras ondas juntas e elas conseguiriam sofrer interferências tanto destrutivas quanto construtivas. Por isso, a gente veria zonas claras e zonas mais escuras. E esse experimento conseguiria comprovar a natureza ondulatória da luz. Então, ela tem esse comportamento dual. Tranquilo? Então, isso pode ser algum tema de algum exercício, e que a resposta seria que ela apresenta uma dualidade de onda e partícula. Tranquilo? Deixa eu ver se... Alguma dúvida? Tranquilo, pessoal. Eu trouxe alguns exercícios para fazer com vocês, muito interessantes, por sinal. Eu trouxe, acho que 2 exercícios de Enem. Na verdade, não, 3 exercícios de Enem. E um exercício da Unesp. A gente está com tempo, acho que dá para a gente fazer todos eles. E vocês vão ver, gente, que pega uma parte muito básica de efeito fotoelétrico, tá? Então, vocês não precisam ficar preocupados de ser difícil, de querer saber a aplicação, não sei o quê.
Se vocês entenderam a parte básica, os exercícios vão cair só nisso mesmo, tá? Vocês não precisam ficar preocupados. Vocês vão ver que é bem tranquilo. Então, ó, esse primeiro exercício. Quando a luz branca incide em uma superfície metálica, são removidos elétrons desse material. Esse efeito é utilizado no acendimento automático das luzes nos postes de iluminação, na abertura automática das portas, no fotômetro fotográfico e em sistemas de alarme. Esse efeito pode ser usado para fazer a transformação de energia. Aqui tem um ponto, mas era para ter. De energia, qual que é a transformação de energia que acontece aqui? Que a gente viu lá naquela primeira imagem do átomo. Existia transformação de nuclear para cinética? Hora nenhuma a gente falou de energia nuclear. Energia elétrica para radiante? Também não é isso. Térmica para química? Também não. Radiante para cinética? Aí sim, porque a gente via, né? A gente viu que a luz, que é uma energia radiante, ela conseguiria tirar um elétron de dentro de um átomo, e esse elétron teria uma energia cinética quando ele saísse dali. Só que a gente tem uma transformação de energia radiante, ou a energia luminosa, né, que seria outro nome, para energia cinética. Tranquilo? Exercício bem simples, gente. Pega efeito fotoelétrico, mas eu tenho certeza que se vocês não tivessem tido um pouquinho do que essa aula passou para vocês, talvez vocês não conseguiriam fazer. Mas é uma coisa bem simples. Não acho que vocês teriam dificuldade para fazer esse exercício. Ó, esse aqui é outro. O efeito fotoelétrico contrariou as previsões teóricas da física clássica porque mostrou que a energia cinética máxima de seus elétrons, emitidos por uma placa metálica iluminada, depende exclusivamente da amplitude da radiação incidente. A gente falou sobre amplitude? Não, o que eu falei com vocês? Que a energia, né, essa energia cinética, ela está diretamente ligada à energia incidente, né, que é a energia daquele raio luminoso. E esse raio, essa energia incidente, ela é calculada pela multiplicação da constante de Planck pela frequência daquela radiação. Então, aqui, gente, a resposta seria a letra D, porque essa energia depende da frequência e não da amplitude da radiação incidente, tá? Também coisa básica, que são coisas assim, né? Uma das poucas coisas que eu falei com vocês aqui, já é a resposta desse exercício. Agora, esse outro aqui é mais legal, olha, que pega uma aplicação e que envolve com química. Eu achei esse exercício espetacular. Ele acho que ele não caiu no Enem, ele foi de algum simulado da Globo, eu acho, para o Enem, e eu achei ele muito legal e coloquei ele aqui. Ao entardecer, as lâmpadas de iluminação das ruas acendem-se automaticamente. Ao clarear o dia, apagam-se, que foi o exemplo que eu falei com vocês naquela hora. Uma porta se abre quando uma pessoa se aproxima dela. Uma campainha é ativada quando um cliente passa pela porta de uma loja, avisando da sua chegada. Todas essas aplicações tecnológicas descritas são explicadas pelas células fotoelétricas, que são um dispositivo capaz de liberar partículas eletricamente carregadas, elétrons, quando recebe uma irradiação de luz, ou outra radiação eletromagnética. O efeito responsável pelo fenômeno é o chamado efeito fotoelétrico externo, no qual elétrons são liberados da superfície de um condutor metálico por efeito da luz. Eu gostei muito desse exercício porque esse enunciado é como se fosse um resuminho da matéria. Então, é mais uma revisão que a gente está fazendo. Aí, aqui tem um esquema, né, que a gente tem essa camada metálica que facilmente libera elétrons pela ação da luz, né? Vamos lembrar disso aqui, olha. Essa camada que libera facilmente elétrons pela ação da luz. Esses elétrons vão diretamente para uma placa positiva e a gente tem a ativação de circuito elétrico. Com base no texto e nas figuras, o metal mais indicado para a construção da camada metálica é o... Então, gente, para um metal liberar facilmente elétrons pela ação da luz,
ele tem que ser um metal com alta ou baixa energia de ionização? Tem que ter uma baixa energia de ionização, para ser mais fácil eu tirar aquele elétron daquele átomo. Lembra que a gente via que a energia de ionização, ela aumentava com a diminuição do raio do átomo? Então, para cá, olha, lembra que para cá a gente tem os átomos com os maiores raios atômicos? Lembra que aqui a gente tem o frâncio é o átomo com maior raio atômico? Então, a gente tem que ter um átomo que ele libere facilmente esses elétrons, que ele tenha um raio atômico grande e que esse núcleo não vá atrair com tanta força esse elétron. Então, por isso, gente, a gente não pode, por exemplo, pegar o mercúrio, porque o mercúrio tem um raio bem menor do que o césio, por exemplo. O ferro, ele está na camada 4, então ele tem 4 níveis de energia. O césio aqui, ele tem 6 níveis de energia. Então, esse elétron vai estar mais afastado ainda do núcleo. Entre o sódio e o césio ele tem mais camadas, mais níveis de energia. Então, por isso, esse elétron vai estar muito mais longe. Então, vai ser muito mais fácil ele sair desse átomo, tá? Então, para a gente ter uma camada metálica que libera facilmente esses elétrons, a gente tem que ter essa camada feita por césio, tá? Isso não quer dizer que não poderia ser dos outros materiais. Até poderia, mas a gente talvez teria que ter luzes com outras frequências, tá bom? Para a gente poder ter uma energia suficiente para tirar os elétrons dali. Tá tranquilo? Porque a resposta correta seria césio, tá? Só vou ligar o meu carregador aqui na parede, um minutinho. Pronto, agora vamos fazer esse último exercício aqui, que é um exercício que pega uma parte de contas, e que eu achei ele também muito interessante. Ele é bem interdisciplinar. Bom, a sensibilidade visual de humanos e animais encontra-se dentro de uma estreita faixa do espectro da radiação eletromagnética, com comprimentos de onda entre 380 nanômetros e 760 nanômetros. É notável que os vegetais também reagem à radiação dentro desse mesmo intervalo, incluindo a fotossíntese e o crescimento fototrófico. A razão para a importância dessa estreita faixa de radiação eletromagnética é o fato de que a energia carregada por um fóton seria inversamente proporcional ao comprimento de onda. Já eu volto nessa afirmativa com vocês. Assim, os comprimentos de onda mais longos não carregam energia suficiente em cada fóton para produzir um efeito fotoquímico apreciável. E os mais curtos carregam energia em quantidade que danifica os materiais orgânicos. Gente, eu só vou voltar nessa afirmação aqui, olha. Deixa eu apagar essa minha telinha aqui, que eu sempre esqueço. Por que aqui ele está falando que a energia carregada por um fóton, ela é inversamente proporcional ao comprimento de onda? A gente sabe que a energia... O pessoal não liga para a letra, tá, gente? Que eu não tenho essas canetinhas, essas coisas chiques aí, não. Energia é igual a constante de Planck vezes a frequência. Mas a gente tem que lembrar de outra equação fundamental da ondulatória, que é aqui, a velocidade de uma onda é igual à sua frequência vezes o seu comprimento de onda. Então, a gente consegue tirar a relação aqui que quando a frequência aumenta, o comprimento... Opa, hoje meu mouse está pior que o normal. Quando a frequência aumenta, a gente tem um comprimento de onda que diminui. A gente também vê isso aqui no... Deixa eu ver se esse espectro que eu coloquei aqui tá bom de olhar. Aqui, gente, por exemplo, tá vendo que aqui eu tenho frequências bem altas e aqui frequências menores? Quando eu tenho uma frequência menor, eu tenho um comprimento de onda de 100 metros, mais ou menos. Então, um comprimento de onda grande. E aqui, quando eu tenho frequências maiores, eu tenho olha o tamanho desse comprimento de onda. 0,0001 nanômetro.
Tá vendo a diferença? Quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda, e vice-versa. Então, os dois são grandezas inversamente proporcionais. Então, a energia, ela vai aumentar com o aumento da frequência e diminuir com o aumento do comprimento de onda, tá? Então, aqui, olha. Deixa eu voltar para cá. Então, a energia carregada por um fóton é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Então, quanto maior o comprimento de onda, menor essa energia, porque a frequência também vai ser menor, tá? Mas isso daqui também é só um resuminho da matéria. Muito, muito bom para vocês lerem e fazerem uma revisão disso aqui. Agora, a parte do exercício mesmo vem aqui, olha. A tabela apresenta o comprimento de onda de algumas cores do espectro da luz visível. Sabendo que a energia carregada por um fóton de frequência F é dada por E igual a H vezes F, né, constante de Planck vezes a frequência, em que H é 6,6 vezes 10 a menos 34 joules vezes segundos, e que a velocidade da luz é aproximadamente 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, e um nanômetro igual a 10 elevado a menos 9 metros, a cor da luz cujos fótons carregam uma quantidade de energia correspondente a esse valor aqui é... Então, aqui a gente vai ter que descobrir... Aqui a gente vai ter que descobrir, né, qual que é o comprimento de onda da luz que tem essa energia e saber, né, e olhar nessa tabela e ver a qual luz isso faz referência, qual cor isso faz referência. Então, ó, a quantidade de energia é 3,96 vezes 10 elevado, deixa eu ver aqui, a menos 19. Isso aqui vai ser igual ao 6,6 vezes 10 elevado ao menos 34, que é a constante de Planck, que está aqui, né? Vocês não precisam decorar isso, o exercício vai trazer para vocês. Isso vezes a frequência. Isso aqui, gente, vai dar um valor de frequência de aproximadamente, deixa eu fazer aqui na minha calculadora, 3,96 vezes 10 elevado a menos 19, dividido por 6,6 vezes 10 elevado a menos 34. Isso vai dar uma frequência de 6 vezes 10 elevado a 14. Qual que é a unidade de frequência? Hertz. Nesse caso aqui. 6 vezes 10 elevado a 14 Hz. Só que aqui, olha, nesse quadrinho, a gente não tem um quadro de frequência. A gente tem um quadro de comprimento de onda. Então, qual que é o comprimento de onda da cor que tem essa frequência? Aí a gente tem que colocar nessa fórmula aqui, né? Velocidade igual a frequência vezes comprimento de onda. Então, aqui a velocidade, que é a velocidade da luz, né? Que ele deu aqui para vocês. 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Então, 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo é igual a frequência de 6 vezes 10 elevado a 14 vezes o comprimento de onda. Isso aqui vai dar... Deixa eu ver. O comprimento de onda vai ser... Que lâmpada feio esse que eu fiz, hein? 5 vezes 10 elevado a menos 7. Qual que é a unidade de comprimento de onda? Metros. Só que aqui, olha, tá vendo que ele tá dando a tabela em nanômetros? E que 1 nanômetro é 10 elevado a menos 9 metros? Então, a gente vai ter que passar isso aqui para a potência de 10 a menos 9 e substituir o 10 a menos 9 por nanômetros. Então, isso aqui, ó, é a mesma coisa que 500 vezes 10 a menos 9 metros. Só que isso aqui, ó, é a mesma coisa que nanômetros. Isso aqui é a mesma coisa que 500 nanômetros, então. Tá? Tá vendo que esse exercício, ele pegou pouco da parte teórica, mas da parte prática. Então, pegava pouca coisa da teoria, você precisava saber das fórmulas, saber manejar isso aqui.
Então, 500 nanômetros. Qual que é a cor qual que é a faixa aqui que possui os 500 nanômetros, né? O azul vai até 495, o verde vai de 495 até 570. Então, aqui, a cor da luz cujos fótons carregam uma quantidade de energia correspondente a essa daqui, tem que ser a luz verde, tá? Então, esse exercício aqui, eu acho que o mais complicadinho dele eram as contas, né? Eu aqui estou fazendo com a minha calculadora, vocês teriam que fazer na mão. Mas aí é só treinar um pouquinho de matemática, né? Ver essas divisões, multiplicações de potência, como é que ficam. Mas acho que vocês já estão craques nisso. E, gente, muito obrigada. Era isso que eu ia trazer para vocês hoje. Espero que tenha ficado claro. Deixa eu voltar para cá. Espero que tenha ficado claro. Vocês têm alguma dúvida? Não, obrigada. Minha luz está escura aqui, né? Não acendi. Gente, eu vou compartilhar com vocês o link, olha, eu criei uma pasta aqui no meu Drive, eu vou colocar os slides ali e colocar a gravação da aula. Então, se vocês quiserem passar para alguém ou ver depois, aí vocês podem ver. Aí eu vou colocar tudo nesse link aqui, assim que o Meeting me enviar a gravação, tá bom? Gente, muito obrigada pela presença de vocês, tá? Eu que agradeço. Espero que vocês tenham um bom final de semana, bom descanso. E até mais. Deixa eu fechar minha apresentação. Eu que agradeço, gente. Fiquem com Deus. Bom final de semana para vocês, então. Obrigada. Eu que agradeço. Tchau. Foi muito boa, parabéns. Foi sucesso, tinha muitos alunos. Ai, que bom. Nossa, eu tava nervosa aqui, achando que não ia ter ninguém. Tinha um aqui que era o meu professor de física do cursinho da minha cidade. Eu fiquei nervosa na hora que eu vi que ele estava aqui assistindo. Era esse que tava como professor Igor, né? Isso.